É isso aí, gente. Já voltamos. Eu quero lembrar você que perdeu algumas das entrevistas aí, né, do nosso programa de hoje, que está repleto de boas atrações, já disse. Você pode nos conferir lá no nosso canal do YouTube, que está esperando a sua participação. Está tudo lá registrado. Então, perdeu aqui entrevista no Trina Emoções ou da Tatiane, vai lá que está tudo registrado e você pode rever depois, qualquer hora do dia, qualquer momento que você tenha disponibilidade para isso, tá bom? O importante é você rever, não perde nada não. Vamos falar de turismo? Michel chegou aqui nervoso, já vou falar para vocês. A boa notícia, Michel, é que eu sumi com a mosca que estava aqui, né? Deu um jeito nela. Pô, também, coitado da mosca, né? Pé 48. Meu pé é grande mesmo, vou fazer o quê? Olha só, o Michel veio aqui hoje nervoso, gente, falou, bateu o pé na porta, deixa o Marcelo esperando aí, porque eu sou o dono da empresa, eu mando mesmo. Cuidado com o iPad. Trouxe um iPad novo que ele comprou na China. E vamos falar de viagens seguras, né? Antes de tudo, bom dia, bom né? Dia, bom né? dia a todos. O sempre muito elegante, como sempre, né? Muito obrigado. Ah, cara, só compra lá na Você 25. É meu amigo, né? 25 de março. 25 de março ali, o Michel já é chamado pelo nome lá. É chamado de Salim. Salim. É tudo parente, Michel lá. Amigo, como viajar de forma segura? Eu já vou te dar uma dica. Quer viajar de forma segura? Compra na Vila Nova. Não fica comprando na internet, não, amigo. Vai na Vila Nova. É verdade. Gostou da minha dica? Merchandise. Jabá, né? Tô fazendo um jabá do cara aqui, o cara nem para me agradecer. Tá, vai lá. Bom, gente, é importante na hora da viagem ter alguns cuidados em relação ao que se precisa para viajar de documentação. Aliás, uma dúvida enorme, né? Que é o que eu preciso... Vou precisar... Tem países que você tem que ter o passaporte, tem países que você não precisa do passaporte, né? Tem Tem países que você precisa, como da União Europeia, do seguro viagem. Isso é muito importante e é obrigatório. Regiões que exigem vacinação específica. Sim, vacinação, né? De febre amarela. Caribe, por exemplo, esses lugares você vai precisar, né? Sim, então, países da África, a África também, que você precisa. O que é mais importante hoje é salientar que as pessoas têm que entender que as regras mudam. Sim. Em relação, e sempre, né? Exatamente, aos países e às companhias aéreas. Um exemplo, antigamente uma criança de 5 meses poderia viajar para Buenos Aires, para a América do Sul, tá? Países da América do Sul com certidão de nascimento. Não pode mais. Agora tem que só com a identidade. Agora tem que ter o registro. Tá, mesmo. tem que ter a identidade. Eu sempre olho para baixo, né, gente? Ali tem a micro televisão menor do que eu, como eu sempre falo. Então tem que ter identidade. Eu dou um exemplo também, agora a última vez que eu fui a Nova York, né, eu fiz escala no Panamá. Né? Viagem mais baratinha, não sei o quê. Foi pela Copa Airlines. E aí, há um tempo atrás, era exigida a questão da vacinação da febre amarela. Exigido. Você ia parar, né, no Panamá, o Panamá exige. Agora, você só é exigida a febre amarela se você for permanecer. Sair do aeroporto. Se você for fazer apenas conexão, aí não tem importância, eles nem olham isso direito. Então, quer dizer, é uma mudança. A primeira vez que eu fui, era exigido. Na segunda já não era mais exigido, era só se você fosse permanecer lá. Então, por isso que eu sempre falo, e aí não é uma situação de querer puxar pros agentes, né? Porque eu falo aqui, muitas vezes até brinco com os meus não concorrentes amigos, né? De outras empresas de turismo, eu falo, eu faço comercial e propaganda para vocês também, né? Claro, e tá sempre falando. Né? Claro que cada a gente fala do trabalho profissional do agente, né? No local, na cidade, né? Então é de uma forma geral. Quando a gente dá uma dica como essa, eu sei que você que está nos assistindo tem o seu agente de viagem, tem a pessoa da sua preferência, tem a empresa da sua preferência, é mais que normal. Mas o que eu digo aqui, que vocês tenham atenção que as regras, como o Anderson colocou muito bem, mudam o tempo inteiro. É verdade. Foi para o Panamá, essa regra já mudou. Certidão de nascimento, poderia anteriormente, agora não pode. Então vocês têm que ter essa noção, essa visão, e mais, a visão maior é que a agência de viagens nunca vai ser substituída pela internet. Tem jeito. Eu acho que a internet é um grande canal de informação, Anderson, para a pessoa poder até roteirizar alguma coisa. Isso é legal. Vou roteirizar isso aqui, vou levar na agência, já vou levar alguma coisa que eu queira visitar. Vou para Paris, eu quero visitar tais lugares, eu acho legal, vou fazer mais um país da Europa, enfim. Isso é interessante. O que não é interessante é você que nunca viajou ou que já viajou, muitas vezes cai nessa furada, como aconteceu
Vou fazer por conta própria. Porque né? poderia ter acontecido com você, Sim. não aconteceu. Vou tomar uma vacina para febre amarela, porque eu vou parar no Panamá, fazer uma conexão. Tomar a vacina à toa. Quer dizer, à toa não, mas porque ela vale por 10 anos mais. Foi uma medida que você achava que estava valendo e não estava mais. Né? Exatamente. Da mesma forma que você o faz, né, como no meu caso, tomando a vacina, você pode deixar de tomar em um lugar que está exigindo. Então, essa é a maior preocupação. E por isso que a gente sabe que segurança, gente, é claro que você tem que ter no contato, não tem jeito, né? Por mais que a internet tenha preço, tenha condição disso, daquilo, que você vai encontrar, esse tipo de cuidado, esse tipo de trato pessoal, você não vai encontrar na internet. Anderson, eu digo mais, muitas vezes na internet, a gente fala isso muitas vezes aqui. O preço é muito igual também. Né? O preço muitas vezes é até mais caro que a própria agência. É verdade, isso é verdade. E uma dica, outra dica importante, você que está viajando pela primeira vez para um país, não vá por conta própria, eu digo, não chega na agência e compra sua passagem, seu hotel, que a agência também vende hotel, passagem separado. Sim. Eu só quero hotel, quero passagem, hotel, só hotel, só o carro, só o seguro, a gente vende também. Mas a dica só atrativos. Só atrativos, sim. A gente tem até com uma promoção muito boa de ingressos para a Disney e para os parques, com descontos maravilhosos. Mas o que eu estava falando, quem vai viajar pela primeira vez, vá numa excursão. Você que não domina a língua, vá numa excursão. A primeira vez, você vai numa excursão porque você não vai perder tempo, tá? E não vai ficar perdido naquilo que você vai fazer. Eu posso até roteirizar tudo para você. Mas se você não dominar a língua, não dominou a língua, você vai ficar numa situação complicada. Eu já peguei alguns brasileiros, e você com certeza já pegou, né? Sobretudo nos Estados Unidos, em situações meio complicadas que a gente é obrigado a ajudar, né? É o sujeito brigando lá com a mulher na fila, porque gritando alto em português, como se a pessoa fosse surda, né? Ela só não fala português, não adianta você falar alto que ela não vai entender, né? Mas a gente já viu algumas situações dessa. E são fruto disso mesmo, né, Michel? É a pessoa que vai. É claro que se você tiver domínio da língua, você pode muito bem chegar na agência e falar, quero comprar os atrativos e a minha passagem, tá? Tranquilo, você vai ter esse negócio. Agora, se você não tem realmente domínio, se você não conhece, é a tua primeira vez, ou é a tua segunda vez, mas você ainda não está seguro para fazer sozinho, o ideal é isso mesmo. E olha, as excursões são muito legais, né? São muito legais. Eu sempre dou o exemplo aqui da minha filha que foi lá, né, para a Disney com o Michel, lá com o pessoal, né, da agência, e foi super legal. Em um segundo momento, quando ela foi com a gente, ela já era a nossa guia. Sim, então, exatamente. tem isso também, né? Então, tem essa coisa de você ter segurança. Porque, gente, a gente está falando aqui de segurança em viagem. Você vai viajar para quê? Para ter dor de cabeça? Sim, perder tempo, né? Você vai dormir em cima do dinheiro, que tem gente que fica no hotel perdido, fica dormindo até 10, 11 horas da manhã, dormindo em cima do dinheiro. E outra coisa, Anderson, desculpa, a economia. Tem pessoas que querem economizar $100 no pacote final por causa do hotel mais barato, e dorme num hotel ruim com uma cama que faz assim uma onda, acorda quebrado. O hotel, vocês têm que entender o seguinte, tem que ter uma boa cama e segurança. Segurança, para você não deixar a tua mala lá no hotel e ser assaltado, entendeu? Então, o que é importante, na realidade, é você ter essa visão da economia que se faz. Você vai dividir em 10 vezes, R$300 em 10 vezes, então R$30 a mais que você está pagando. Mas são R$30 a mais que, na realidade, funcionam, né? E Anderson? Estão cortando, várias pessoas estão cortando o microfone, né, Anderson? Bom, mas é isso. O que eu quis dizer em relação à economia seria isso. Pense na economia que você está fazendo e no quanto você está perdendo nessa economia e não está ganhando. Agora, para a gente finalizar o papo aqui, Michel, tem um assunto que chama muita atenção sempre, sobretudo nas viagens internacionais, que é o momento da imigração, né? Que é a chegada naquele país, como vou me portar, o que eu preciso, que documentação vai ser exigida, é só passaporte, vou ter que ter isso, aquilo, vistos. Né? Hoje, graças a Deus, o brasileiro está indo viajar para muitos países, que não apenas a América, né? Está conhecendo muito. Como é que ele vai saber? Vocês têm essa orientação? Eu quero conhecer, por exemplo, o Egito.
E aí, o que eu faço? O Egito tem alguma exigência específica na hora da imigração? Não tem? Que tipo de abordagem eu vou ter lá? Qual é a língua que eu vou ter que falar? Vocês dão essa orientação? Sim, com certeza. Isso aí é o beabá, é a condição inicial para a gente poder atender o cliente nas dúvidas que ele tem. E mesmo que não tenha a dúvida, a gente pergunta. Eu não vendo, Anderson, como algumas agências vendem, tá? Estou falando agências de Teresópolis só não. Pode até existir aqui. Mas já vi agências, então, vou mudar a frase, venderem o pacote, os pacotes para a família, para a Disney, para os Estados Unidos, num todo, Nova York, enfim, sem a pessoa ter o visto. Para tirar o visto depois. O visto é negado, a pessoa já pagou, e aí o reembolso vem com multa, e o coitado do cliente não tem culpa de nada, e o agente de viagem ficou com a comissão e com o dinheiro do cliente na comissão e só vai devolver com multa ainda o dinheiro. Então, lá na minha empresa, se você não tem visto, a gente não vai vender. Ah, eu consegui uma promoção aqui muito boa, não vou vender, eu não vendo. Eu não vendo. Isso é um princípio nosso para que a gente não tenha, que a gente não lese o cliente, que a gente não tenha também um problema. A gente não quer vender problema, entendeu? Nós temos lá um banco de dados que você voltou da sua viagem, a gente faz o feedback com você, liga, como é que foi 2 dias depois, para dar um tempo para você chegar. Verdade. E dentro disso você vai falar para a gente como foi a sua viagem e a gente vai exatamente jogar no banco de dados o seguinte: o hotel que o Anderson ficou em Nova York, ruim. Tem a categoria que a gente vai classificando os hotéis como se fosse uma Trivago da vida, né? Sim, é um serviço que você está oferecendo, inclusive, para a próxima viagem. Exatamente. Reportamos isso ao operador que nós compramos a viagem, que muitas vezes também não sabe, e ele automaticamente vai entrar em contato com o hotel para saber o que houve. Então, isso é interessante, que te dá um respaldo, coisa que a internet não faz. Não vai fazer isso. A internet bota fotos lindas, né? Sempre, do hotel, aí é fácil, né? Aí ele se arruma para tirar foto, né? Aí não tem jeito. Então, é o que eu falo, isso é uma coisa que a agência oferece lá na Vila Nova. A gente tem essa prática, essa logística de trabalho que funciona muito bem. Legal, gente. Então, né, Michel, mais uma vez, dando dicas importantes, agora no aspecto da segurança, que é muito importante. E o que eu sempre falo aqui também, né? Tem alguma dúvida? Vai lá filar o café dele lá, que o café lá é top, né? Não é igual o nosso aqui, que ele fala que é frio. Não teve nem café hoje, meu. Não, eu até escondi a cafeteira. Deixa eu te falar uma coisa antes de finalizar, que eu esqueci, que você falou de imigração. Sim. Quando você chega no primeiro país no exterior, que exige, claro, o visto, o primeiro país, você parou, vamos supor, foi para os Estados Unidos, seu destino final é Orlando, mas sua primeira parada é em Miami, você saiu do avião, você vai fazer a troca de aeronave, automaticamente a sua imigração vai ser feita em Miami. Miami, verdade. Certo? Você faz em Miami e depois você vai fazer um voo doméstico de Miami para Orlando, ou Miami para Nova York, enfim. Estou dando isso como exemplo. Muitas pessoas não sabem, acham que vão fazer a imigração, exatamente, ou 2 vezes, ou vão fazer no destino final. E não é no destino primeiro que você para. Verdade. Eu esqueci de falar isso. Muito bem lembrado. Amigo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Vai chegar cedo, vai ficar nervoso. Hoje eu estava trabalhando mais ainda, né, do que eu mereço. Pagando dívidas mais ainda do que eu mereço. Opa, todos nós. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho daqui a pouco. Aí o Michel deixou, né, o Marcelo vir no próximo bloco. Obrigado, né? Marcelo. Valeu. Daqui a pouco vamos falar do movimento empreendedor. E ainda hoje, né, tem música e vamos conversar com o Dr. Roberto Petto. Está aqui comigo para bater um papo também. Vamos falar aí dessa campanha eleitoral. Vamos ouvir um pouco da experiência do Roberto Petto, né, que a gente falou aqui no momento da apuração, saiu de uma incerteza de campanha e conquistou aí, né, um número expressivo de votos. Muito bacana, vamos conversar com o Dr. Roberto Petto daqui a pouco. E no final do programa a gente encerra em alto nível, vamos encerrar com música hoje. Então já sabe, né? Vai se preparando aí porque tem música no final do programa, tem empreendedorismo, tem política, não sai daí. Já já a gente está de volta.